Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou, mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou, mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele, o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão, o tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele, o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão, o tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora, é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele, o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora, é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou, mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão, o tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle.
Sem previsão, o tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo, tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou, mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo, tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro.
sem margem, e então, ele partiu. Sem aviso, sem hesitação, sem olhar para trás. No começo tudo funciona como um plano perfeito, sem falhas, sem atrasos, até que algo dá errado e muda tudo, sem controle, sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem, e então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo, tudo funciona como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. No começo, parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos. Mas então, surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos. Mas então, surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos. Mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos. Mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos. Mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos. Mas então, surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos. Mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça.
sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas, sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça.
sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas, sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara, no começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa, o tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara, no começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa, o tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara, no começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível, agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível, agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca. E tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota.
Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca. E tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão
importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece irreversível. Agora, é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, e tudo aponta para a derrota. Nada parece possível. Nada parece salvável. Nada parece reversível. Agora é pressão total. Nada é garantido. Tudo pode falhar. A qualquer momento, cada atraso pesa. Cada erro custa caro. Cada decisão importa. Mais do que nunca, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra.
Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno ou quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna.
Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo. E então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra.
Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão,